Eba! Estamos ao vivo novamente na segunda parte dessa conversa com a Lua, que não poderia ficar só em uma parte. Então, a primeira parte desse material já está publicada no IGTV. Então tá disponível também. A gente começa essa segunda. Se você está vendo esse vídeo aqui por essa segunda parte, você vai ter disponível a primeira. Já está disponível a primeira parte publicada no feed também, com esse papo com a Lua. Então nós não poderíamos deixar esse assunto em uma hora só. Então uma parte da live encerrou e agora a gente está começando essa segunda parte. Deixa só o pessoal vir para cá também. Deixa só a Lua chegar para que a gente possa. Já tá aqui. Ela já tá aqui de volta. Deixa eu já convidar a Lua. Tá tudo certo, dá pra ver, dá pra ouvir. Nossa, tá tudo ótimo. Tô te ouvindo, te vendo perfeitamente. O pessoal já tá voltando. Então, bem-vindos de volta Yay! Pro round 2. pro round 2. Então, quem perdeu a apresentação da Lua tá no primeiro vídeo, que já tá disponível no feed também. E a gente continua. Então não ia ter como a gente fazer em uma live só. Eu sabia disso, porque, Eu enfim, imaginei né? também. Você é Eu quase não dona de gosto de tudo. falar, né? Ô Lua, a gente falou bastante sobre as questões específicas do gênero, da pesquisa e tudo mais. Provavelmente a gente vai resgatar isso novamente, mas eu acho que para essa segunda parte a gente vem falando um pouquinho sobre a Lua Teatro, que abriu Galatea, que a fez se identificar como travesti, e aí esse back-end, digamos assim, para que tudo acontecesse. Então, por trás de uma dissertação só, que é só mesmo uma dissertação no meio de um universo lunático, existe muita coisa. Quais são essas muitas coisas? Tá, vamos entrar nesse tópico então, nessa segundo espectro. Mas, só puxando da outra live, quem não viu a primeira parte vai ficar meio sem entender mesmo, depois vê e atualiza. E é isso. Depois veja É, e se atualize. você falou da ANTRA, que estava falando sobre as subnotificações, né, de crimes de transfobia. E, na real, na prática, isso sempre foi uma realidade, né? A gente sempre teve que lidar com os dados de transfobia como totalmente fictícios, como totalmente ilustrativos. Porque tem isso, né, da família não notificar, da família não liberar os nomes, né, da família não enterrar como uma pessoa trans. Então, muitas vezes a gente tinha que lidar com os fatos que nos eram possíveis acessar, mas isso não quer dizer que é real, né? E quando veio a pandemia de Covid, que aqui no Brasil, de fato, quando isso começou, eu vi assim, chega a ser cruel isso, mas como que o privilégio cis, né, se desdobra nessas coisas? Que é isso, né? As pessoas cis estavam muito em choque ao imaginar que uma pessoa podia morrer de Covid e não ser notificado, que esse número de mortes de Covid talvez não exemplificasse o real. E daí eu falei, gente, mas isso é tão básico. Tipo, vocês realmente estão em choque com isso? E daí é isso, né? Quando a gente fala de privilégio, tem a ver com coisas tão simples como você poder confiar na mídia que te informa. Eu nunca confiei, não, amor. Para mim sempre era uma base, só para minimamente saber o que tá acontecendo, mas sabe o que tem a ver. E quando veio essa questão do Covid, daí as pessoas tiveram que se deparar com essa realidade, né? E daí eu fiquei, nossa, é porque você é muito privilegiado, meu bem, é por isso que isso é um choque pra você, Nossa, sabe? é realmente, exatamente, tipo, entenda os seus privilégios, né? E você entrar nesse assunto antes da gente, né, continuar ali, faz total sentido porque, primeiro, as subnotificações de morte de pessoas trans sempre aconteceram, sempre foram Uhum. uma realidade. Eu estou diretamente ligado com mídia e claramente por isso tenho o conceito crítico de, por exemplo, ai, nossa, Globo lixo. Meu amor, assim, é lixo e não é. Informa e não informa. Então, assim, é um mal necessário?
Provavelmente. Mas vai muito disso, sabe? A influência positiva ou negativa, ela se dá com o que a gente faz com essa influência. Mas Aham. esse aí é um outro assunto. No entanto, quando a gente fala muito sobre isso, sobre essas subnotificações e sobre essa correlação, a gente traz dentro desses pequenos, para as pessoas que são privilegiadas, mas grandes num todo, coisas, por exemplo, o porquê de, quando o Face App recentemente surgiu, agora, de novo, nessa segunda leva, de ai, como que eu seria se o meu rosto fosse feminino? Por que na sua publicação do Facebook faz tanto sentido você colocar uma foto sua de homem e de mulher e ser chamada, se seu nome é Leandro, você é chamado de, ai, olha a minha versão Leandra. Quantas Leandras estão na rua morrendo, realmente? E aí, para elas, você não dá esse aval. Você não olha para isso. Quais são as pessoas, entende? E é isso dentro do conceito cultural. Pessoas com nome diferente. Então, essa discussão sempre cai. Tem um tweet assim, fantástico. Por ser simples, da Tati Quebra-Barraco, que ela questiona, ela fala, cara, se vocês conseguem me chamar de Tati Quebra-Barraco, sendo que o meu nome não é esse, por que vocês não respeitam o nome social das pessoas? Sim, Por que e eu vocês acho têm que, uma coisa de chamar, sabe? sim, o Face App que você falou é o exemplo mais concreto de tecnologia de gênero, né? É, Exatamente. Acho que é o que a gente mais consegue elucidar. é isso. Eu acho que faz todo sentido pensar na dinâmica do Face App. E sabe o que foi engraçado? Quando começou a bombar, assim, o Face App, vinham algumas pessoas, principalmente pessoas cis, vinham me perguntar no inbox, tipo, amiga, você acha que isso é transfóbico? Daí, gente, vou fazer, tentar ser carinhosa pra responder isso, que não é o meu forte. Mas, se Vou só você chega pra uma respirar. pessoa trans, né, eu vou exalar todo o ar que tem no meu corpo e vou falar. Se você chega pra uma pessoa trans e pergunta, você acha que isso é transfóbico? Você já sabe a resposta. Entende? Se você desconfiou que isso pode ser transfóbico, tem uma notícia pra te dar. É porque é. Ai, mas é só um joguinho. Tudo bem, sabe? Não quer dizer que não dói, não quer dizer que não é transfóbico. E eu via muitas meninas trans falando, gente, as pessoas acham que transição de gênero é você lixar seu maxilar e deixar o cabelo crescer. Entende? Que é o que o Face App estava mostrando. Então é isso, assim, né? Que é mais ou menos, se a gente fosse pensar numa analogia, o homem hétero cis que se veste de mulher no carnaval. E é ok. E a drag não, a travesti não, a mulher cis não, né? E é isso, né? A feminilidade é uma invenção masculina, né? É um fetiche masculino também. Também é uma verdade dura de ser dita, mas é verdade, né? Também é isso. Nossa, Mas enfim, acho sim. que meio que pra gente abrir, fechar a discussão da outra live e abrir a dessa é perfeita, assim. Porque o meu processo de me descobrir travesti, como você falou na pergunta, né? Se deu por essas tecnologias de gênero, né? Ultimamente, como eu tenho feito algumas lives, eu tenho feito esse exercício de buscar essas memórias. E que é doido, porque a memória não é 100% confiável no sentido da verdade científica, né? Ela é muito mais subjetiva. A verdade existe no campo da ficção, né? Você projeta a sua lembrança de acordo com como aquilo te afetou. Uma coisa que você gostou muito, você vai ter uma lembrança específica daquilo. Uma pessoa que vivenciou a mesma coisa com você, mas não gosta tanto, vai ter outro tipo de memória, né? Então a memória, mais ou menos como você falou da Globo Lixo, né? Ela é ou não é confiável? Ela é ou não é verdade? Daí eu adoro, né, perguntar se as coisas são de verdade, porque o que é verdade, né? Daí a gente entra no. A pira que eu mais gosto é ser xalalá e fazer as pessoas ficarem assim, né? Tipo, meu Deus. Nossa, Então, eu também caio de vez em quando em umas que eu falo, nossa, eu amo, amo. não é. E daí quando eu me pego lembrando disso, eu começo a pensar assim. Talvez o meu processo de drag não começou com a Galateia, não. Ele começou com a lua de 3, 4 anos que enrolava a toalha no banho, na cabeça, pra fingir que era um cabelão. Foi meu primeiro picumã. Sabe? Tipo, coisas assim. Óbvio, Aquela gente. coisa que ama. Eu faço isso até hoje, inclusive. Mas Sou. assim, é óbvio que eu, com aquela idade, não tinha essa noção. É óbvio, gente, entendam isso, né? Esse é um nome que eu dou hoje porque eu conheci esses nomes, né? Depois de muito tempo. Mas que se a gente for pensar. Aí, minha irmã não me deixa mentir, ó. Tá A aí, Mariela tá confirmando. lembrando. E que tem muito a ver com isso, que eram coisas, por exemplo, na minha cabecinha de criança,
era uma forma de experimentar essa tecnologia no meu corpo. Então, quando você fala da Galateia, e daí eu vou fazendo esse movimento de cada vez mais para trás, né? Eu fui para a Lua, criancinha de 3, 4 anos, que usava toalha. Mas quando eu estava na faculdade, e eu lembro, assim, de momentos muito pontuais, a primeira vez que eu passei batom fazendo clown, meu Deus, o clown era essa figura que não tem gênero, que me permitia não ser eu, sabe? Não ser, não é não ser eu, né? É não ser a eu que eu tinha que ser em público. Olha que doido isso, né? Eu vou pro palco para ser eu de outra forma. Olha, sabe? Para mim isso era tão encantador, tanto que quem me conheceu, até a Isa que acabou de entrar e me mandou um oi, ela me pegou bem nessa fase que eu comecei a fazer clown, ela pode reiterar, assim, eu era obcecada, eu era fissurada, eu comia, dormia, assistia, lia, consumia, eu vivia integralmente em referências clownescas. Porque era esse não lugar, né? Era esse lugar de não ser eu, sabe? De ser uma outra eu, de ser uma eu que vai além do que já fizeram de mim. A Lin fala muito isso, né? O que eu posso fazer de mim além do que já fizeram, né? E até o Paul Preciado fala, quando ele começa seu processo de testosterona, eu não tomo testosterona para virar homem ou para ser uma pessoa trans. Eu tomo testosterona para frustrar o que o sistema quis fazer do meu corpo. Então tem a ver com esses lugares, assim, né? E até eu acho engraçado, porque é muito como se eu tivesse sentada na mesa conversando com todas essas pessoas, né? Minha mãe aqui mandando coraçõezinhos. E eu lembro de uma vez que ela me deu um batom que não era vermelho. E daí ela perguntou se podia se poderia me servir pro clown ou pro teatro, assim. E a primeira vez que eu fiz make de Galateia na vida foi aquele batom que eu usei, porque era o que eu tinha. Era o único que eu tinha, assim. E até hoje a Galateia é muito esse compilado de coisas que eu ganho, né? Eu uso roupas de pessoas que me dão roupas, maquiagens que eu ganho de amigas. A Jan tava aqui na live agora há pouco, a Jan me dá horrores de maquiagem. Que ela começa a usar, não gostou, ou tipo, já usou o que ela queria, já fez o que ela queria, dela fala, você quer? Eu falo, eu quero. Então, muito isso, né? A Lud me deu muitos vestidos também que eu uso na minha drag até hoje. Inclusive, aquela montação da parada, que é o avatarzão travesti, que é que todo mundo lembra, né? Que é um momento icônico, assim, da Galateia. O momento icônico. Todas aquelas peças que eu tô usando foram presentes, todas. A coroa de flores, o vestido, a meia calça, o salto, tudo. Nada que tá ali eu comprei, nada que tá ali. Tudo bem que eu também não faço as minhas próprias roupas, né? Porque eu também não sei fazer, mas eu uso muito essa estética de ganhar as coisas, né? E eu acho que o processo com a Galateia foi ir acoplando essas coisas em mim e começar a entender que eu não fazia isso cenicamente. Eu fazia isso em cena. Olha como é diferente, né? Não era uma personagem que eu criava para estar em cena. Era uma válvula de escape do que eu não podia fazer fora do palco. Até que eu pensei, eu não posso por quê? Quem tá me segurando, bicho? Sai fora. Então, quando eu comecei a performar, tanto que se você pega, né, historicamente as montações da Galateia, ela não era esquisita. Ela era uma menininha comum. Porque eu tava experimentando isso em mim. Uma E quando pozinha. exato! E quando eu É. entendi essa chave, que pra mim fazia sentido fora do palco, fora de um contexto de performance, fora desse universo cênico, aí era entediante fazer essa drag, sabe? E eu falo isso com muito cuidado, porque tem muitas drags que usam essa estética e fazem isso muito bem. E ok, sabe? É a linguagem que a gata quer usar pra ela e tá tudo bem. Não tô dizendo Tudo também certo. não tô dizendo. Muita gente fala, drag é política. Não, meu bem, algumas drags são. Não são todas também, não. Tem muita drag que não tá preocupada em ser política. E tudo bem. Eu até brinco muito com isso, fazendo esse paralelo entre drags e pessoas trans, né? Que muita gente fala, ai, fulana, menina trans, mas não é nada militante, não é que nem você. Eu falo, que bom pra ela deve dormir tão mais feliz, sabe? Ela deve ter tanta coisa a menos para se preocupar, porque é isso, a gente romantiza esse lugar de ser política, ser militante, mas isso não é fácil, não. E é isso, assim, né? Uma noção que eu tenho discutido muito, porque eu sou muito a cadelinha da Linda Quebrada, né? Quando a Linda Quebrada fala eu passo a semana inteira, caralho, Nossa, porra. eu passo pano. O meu álbum brasileiro favorito é o Pajubá de longe. A minha música da cultura queer favorita é muito mais talento. E a hora que ela fala para ser tão viado assim, precisa ter muito talento. Gente, para mim é tudo. A Linda Quebrada. Nossa! De longe. Essa mulher é um acontecimento, né? Ela não é uma pessoa. Eu Ela acho é um isso, assim, estonteante. acontecimento.
ser bicha não é só dar o cu, é também poder resistir. Porque dar o cu, meu bem, muito homem, macho cis dá o cu, inclusive pra mim, algumas vezes. Inclusive pra namorada cis de cinta pinta, inclusive pro próprio dedo, né? Dar o cu não configura sexualidade. Aí isso me lembra depois, gente, que esse dá um papo legal também, sobre os Nossa, nomes que a gente dá pra sexualidade, tá? Isso é um Nossa, bagulho a que gente me pega precisa falar muito. disso. Sim. A gente Uma das precisa lives que eu falar vi com a disso. Lin, Sobre ela até fetichização, sobre, fala por que exemplo, nossa, faço sexo anal, sou gay, meu amor. Se ser gay estivesse ligado ao fato de você fazer sexo anal, nossa, tá longe, longe, longe. é isso, né? A live que ela fez com a Bianca Della Fence, meu Deus, depois eu vi outras e eu vi que ela fala isso em várias lives, que é ótimo, né? Porque é isso, ela tá repetindo, quer dizer que as pessoas ainda não aprenderam. Eu falo muito isso, né? Ah, eu vou ver uma live da Lu, é tudo igual. Se eu tô falando igual é porque vocês ainda não entenderam, vou falar de novo. Então é isso, assim, né? Eu vi primeiro na live da Bianca, mas tem uma live dela mais recente com a Thelminha e a Nathalie Neri também. Tá tudo no YouTube isso aí, gente. E ela fala Inclusive, isso. a Mariela sugeriu O Bicha Travesti, do Kiko Gorfman, que é o filme dela, da Lin. Então, pessoal, Bicha Travesti, assim, nossa, literatura cinemática e paralelo cinematográfico necessário. É, eu fazendo aqui o vexamão, né? Eu não vi esse filme ainda, gente. Nunca rolou de eu ver, nunca consegui ver. Já tentei. Eu ia, inclusive, mediar uma exibição desse filme aqui, mas obrigada, Corona. Até isso você tira da gente. Nossa, dá dois coelhos, inclusive, pessoal, recomendando já aqui a própria Lua. No perfil da Dois Coelhos, é dois numeral, Dois Coelhos Comunicação e Cultura, tem também uma live da Lua que é assim, fantástica, exímia, e eu tava porque eu também, na verdade, eu vi flashes, eu vi trechos, eu vi partes do Bicho Travesti, eu não vi ele inteiro. Uhum. Porque ele foi para Berlim, daí ele não veio para o Brasil rápido, e aí, quando veio exibição, acho que foi no dia ou dias antes, assim, foi decretado o isolamento. Meu Deus. A exibição do Bicha Travesti ia ser na semana seguinte. Foi algo assim. Na semana Tipo, seguinte. É. é. Mas tudo bem. O que tiver que ser, será. Uma hora vem pra nós. Mas Uma hora nessa vem. ela falou um bagulho que, na hora que ela falou, eu até dei pausa pra, tipo, eu preciso absorver isso. Que ela falou, a gente precisa destruir o amor. E daí ela tava falando sobre essa noção de amor romântico, monogâmico, burguês, heteronormativo, colonial, cisgênero, blá, 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 blá. Que é o pacote completo, né? Que é o tipo, o amor que não nos cabe, né? E que ela talvez não queira caber. E que a obra da Linda Quebrada é sobre inventar esse lugar possível. E ela fala isso na live, né? Que ela queria narrar essas formas de amor meio que clamando que ela era possível, que ela era um corpo possível de ser amado, né? E repetindo isso como um mantra até que isso se tornasse verdade. Então, quando a Linda Quebrada, quando você fala, né, o Pajubá pra mim é o álbum brasileiro icônico, é porque é aí que tá. O Pajubá ele não é só um álbum, é o que você falou da minha dissertação, né? É uma invasão, assim, é um murro, né? Do tipo, se você pega a letra das músicas, aquilo é filosófico, aquilo é político, aquilo é poético em muitos sentidos, né? E é o tipo de poesia que corrompe a lógica da poesia branca, né? Da poesia cisgênera, da poesia masculina. Então ela ecoa na cabeça, no peito, assim, de quem não se identifica com esse lugar, né? Então é essa válvula de escape do possível, assim, e é isso que a Lin faz de mais sensacional, né? E eu acho que essa noção de destruir o amor tem a ver com o meu processo de Galateia, né? De destruir a cisnorma que existe em mim. Do tipo, quando eu comecei minha transição, era óbvio pra mim que eu não precisava fazer uma drag muito feminina, porque essa é quem eu sou fora da drag. Hoje em dia eu já me pergunto se talvez a figura mais monstruosa que existe em mim não é a Galateia, é a Lua. Sabe? Eu não tenho pretensão de parecer uma mulher cis, a Galateia menos ainda, né? Então, talvez, pelo patamar da drag, e eu brinco assim, que a drag talvez seja esse campo de experimentação artístico, do qual eu tanto me alimento quanto eu realimento a própria drag com essas experimentações. Do tipo, às vezes, e eu falo isso, né? Logo que eu cortei o cabelo, eu tava com o piercing aqui, eu tava numa brisa de que eu tava desenhando coisas na testa para ir trabalhar. E as pessoas ficavam perguntando o que esses símbolos significavam.
Nada, na verdade, eles eram só desenhos na minha testa. Um deles eu peguei que era um pattern, assim, de um Pokémon, sabe? Tipo, desenhei o símbolo que o Pokémon tinha na minha testa. E as pessoas perguntando se tinha a ver com a minha religiosidade, se tinha a ver com... Eu fiquei tipo, não, gente, não tem nada a ver com nada. Mas é isso, assim, é porque vocês não sabem lidar com essa figura, é por isso que eu venho, sabe? É, qual que é o motivo? É ser do contra. É tipo, eu não sou conformista, eu não quero fazer só porque você disse que é assim, sabe? E tem muito a ver com esse lugar de ser pentelha, de ser birrenta. Todo mundo aqui que me conhece sabe. Quer me infernizar e fala, Lua, faz isso pra mim? Ah, não vou fazer. Só porque você falou, eu já tava Uhum. fazendo, mas daí você vai fazer. O Leão falou E ali é assim, eu isso, tô assim. só honrando, a Lua fala, eu só assisto. Nossa, eu tô aqui, ó. Só, juro. Eu acho que o problema é que eu falo muito, gente. Às vezes as pessoas não estão nem ouvindo, elas estão assistindo um filme na cabeça delas, eu tô aqui. Blá, 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 blá. Nossa, eu tenho certeza que nessa live aqui não tá. O pessoal tá tipo, nossa, sério, tá assim, inacreditável. Bom, Vamos ainda dentro da construção drag aí, falando de Galateia mesmo. E aí, de novo, pessoal, quem não assistiu tem que ver a primeira parte, mas a gente estava falando sobre drag queen e sobre essa questão do transformismo, a ideia do transformismo. Lua, como que você vê realmente, então? Porque assim, a gente consegue fazer uma correlação fantástica com a construção drag queen, e aí a construção drag queen falando das house, dos balls, desse movimento que teve muito forte nos Estados Unidos, inclusive, pessoal, de 1983, Paris is Burning, também é um documentário assim necessário, essencial, mas a gente pode falar dessa estética no meio dessa conversa, trazendo para o Brasil. A gente está falando de transformismo e sobre o papel da mídia e da imprensa na construção estrutural e cisgênera de um transformista que não é necessariamente o que é ser transformista. A gente viu a década de 80 e 90 com auges dos programas de auditório, inclusive o SBT e o Silvio Santos, em uma construção que vem televisivamente falando, completamente errado do que é transformismo. Antes de você entrar, só como recomendação também, existe um livro do Irineu Ramos Ribeiro, que é a tese de mestrado dele também, que ele transformou em um livro publicável, que chama A TV no Armário, a identidade gay nos programas e telejornais brasileiros. Ele faz essa análise. De tipo assim, minutagem. Olha, na primeira parada LGBT de São Paulo, a gente teve na Globo de tanto a tanto minuto, falando isso, isso e isso. O SBT, aí, no caso do transformismo e tudo mais. Como que você vê essa relação do real, do orgulho em se chamar e se intitular e ser transformista, versus o que se pensa do transformismo? Eu acho que a melhor forma da gente entender isso é procurem travesti no YouTube e me diz o que vocês acham, sabe? É totalmente pejorativo, né? As mídias nos colocam nesse lugar. Eu gosto de citar, eu gosto que você traz livros, né? Porque a gente tem essa coisa cabeçuda, né? De voltar para as referências. Eu gosto muito. E para ilustrar isso, eu acho que faz muito sentido a Luma de Andrade, que foi a primeira doutora travesti do país, em 2012, ontem, sabe? Tipo, meu Jesus, é isso. E essa gata, ela foi a primeira, né? Então, quando ela está debatendo transgeneridade no texto dela, necessariamente ela está usando conceitos cisgêneros, porque ela foi a primeira, né? Então, ela está construindo esse lugar, né? Escavando essa arqueologia do saber trans. E ela né, entrevista meninas travestis no contexto de escola para debater as noções que traziam no dicionário, nos trabalhos acadêmicos, né, o que essas crianças tinham acesso na escola sobre o que era ser travesti. E, obviamente, nenhuma dessas crianças concordava, né? Tipo, um dos textos que ela traz até é que a travesti é um gado com tanto fogo no cu que se der de mulher para dar para mais homem, né? Totalmente errado. E as meninas travestis não falavam isso. E daí ela, né? Chacoalha, né? Que faz um boom na cabeça. Que é isso, né?
Quando você se dá o luxo de dizer do outro, você diz o que você quer. Então, se a mídia pintava o transformismo como esse lugar do ridículo, da humilhação, do pejorativo, não é de se surpreender que é assim que a gente, né, acopla essa noção. Me perguntaram em uma outra live esses dias se a drag do Brasil tem mais ligação com o humor do que no exterior. Não, eu não acho que tenha mais. Mas eu acho que aqui a gente conhece mais porque foi o lugar que foi possível essas pessoas estarem antes. Né? E até não foi recente, na verdade, né? Faz anos. Um podcast do Mamilos. Deixa eu só fazer uma pergunta. Deixa eu só ver com o pessoal se tá travando, Lua. Tá. Pessoal, falem pra gente se tá travando mesmo, como é que tá a conexão, por favor, pra gente continuar. Aqui no meu tá ok. Aqui pra mim também ele dá uma travadinha na Lua, assim, um pouquinho. Eu não sei se, acho que não é nada de conexão, talvez seu, alguma coisa assim. É possível, mas eu não sei nem como resolve isso. É chorar e rezar. As tecnologias estão nos fazendo, olha, tirar a paciência. Mas eu acho. Tá. O pessoal falou que travou um pouquinho. Mas tá meio que dando pra seguir, tá dando pra ouvir. Acho que agora voltou. Tá. Tem que perguntar se tá travando, porque às vezes a gente que tá parada, gente. Pode ser isso. Tipo, a gente para assim. O da Lua tá dando uma travadinha. Ele tá. Diz que tá conectado, eu acredito. Rolou, como estamos? Eu acho que agora vem voltando até o seu sinal melhor pra mim também. Pra mim tava dando uma travada. Entendi. Tá. Eu só coloquei ele pra carregar, pode ser isso. Talvez ele deu uma. Mas eu acho que logo deve normalizar. Aparentemente tá normal. Rolane. Agora, Ah, agora aparentemente. foi? Agora foi. Eu tô vendo belezinha. Arrasou. Gente, é que assim, tem que entender também que é esse o babado, né? Vai dar picotadinha, vai ficar pixelada também. É isso. Vamos fazer uma vaquinha online para dar um iPhone pra Lua que talvez pare de dar problema. Aí. A trava com vontade. Sim, adoro. Exatamente. Muito Lia Clark. Sim, referências, né, amores? Também faz parte das nossas referencionas. Beleza. Só finalizando a pergunta lá do transformismo, então, quando eu vi esse podcast que tinha a Rita Von Hunt e a Lorraine Fox, e a Rita falou um bagulho que me deu muito ódio, que ela falou que era difícil diferenciar uma pessoa drag trans, mesmo o lugar drag é o único lugar possível para as pessoas viverem a vida delas da forma que elas queriam, né? Bom, está errado, é óbvio, eu não preciso nem aprofundar muito nisso, mas, em certo sentido, e daí eu penso no conceito da Dodge Leal, que é uma travesti brasileira, que trabalha na parte das artes cênicas, né, ela tem um conceito muito legal de luz vestir, que é tipo travesti e iluminação, que é o que ela trabalha, e a Dodge fala sobre uma noção de desobediência de gênero. A desobediência de gênero, ela mais ou menos é o que ativa os tentáculos da violência transfóbica na sociedade. Um exemplo bem concreto disso é: ninguém vai perguntar se a pessoa que vai ser agredida é uma sapatão ou um transhomem. Entende? Eles não querem saber. Se essa pessoa não performa o gênero pela regra binária, ela já é fadada a sofrer violência de gênero por isso.
né? Então, a violência tentacular da transfobia, ela vai se embrenhando nessas brechas que a desobediência de gênero cria, né? Portanto, rola essa questão. Então, de certa forma, a fala da Rita não está de toda errada, porque o transformismo também configura, de certa forma, uma noção de identidade trans no mundo, né? Não que essa pessoa que faz drag, e quando acaba a drag, volta a se performar como uma pessoa cis, isso não quer dizer que ela é uma pessoa trans. Mas, mais ou menos como a gente falou do Face App, né? Você começa a exacerbar essa noção de que gênero é um conjunto de regrinhas, né? Gênero é uma fanfic, eu gosto muito disso, né? Se as pessoas começassem a entender que gênero é uma fanfic, talvez a gente pudesse se divertir com o gênero e não violentar as pessoas a partir dele. Imagina? Então é Nossa, isso, assim, né? Eu exatamente. gosto de bombardear o imaginário social. Quando você pergunta da ridicularização do transformismo, não é de se surpreender, né? Se a gente pode ser possível, a gente pode ser possível enquanto chacota, enquanto diminuída, enquanto escada da cisgeneridade. Se a gente entra num lugar desse e a gente faz piada do cisgênero, primeiro que eles nem vão rir, né? Eles nem vão entender. Fica esse climão, assim, né? E as pessoas realmente não sabem lidar com essa figura num lugar de força. Não é só das pessoas trans, não, né? Pessoas minoritárias em geral. Quando você vê esse exemplo, eu estava lendo muito sobre feminismo decolonial, que basicamente circula muito das filosofias das mulheres negras, né? Quando uma mulher negra corrige alguém, ela não está certa, ela é brava. Entende? Que não tem essa noção. Tanto que a coisa que eu mais. E assim, de pessoas próximas ou pessoas que nem me conhecem direito, é como eu sou agressiva, como eu sou mal-humorada, como eu sou violenta, tóxica, nossa. E daí eu falo, mas é isso mesmo, sabe? Eu vou falar tudo que você Ah, não quer então ouvir. tá Se você certo. quer carinho, quem vai fazer isso em você é a sua terapeuta. E porque você tá pagando ela para isso. Se você veio aqui para mim, você vai ouvir verdades duras, que é o que eu tenho para te dar. É isso, sim. Nossa, isso faz todo sentido porque ainda no meio de tudo isso, você chegar para uma pessoa, por exemplo, travesti, querer entender tudo mais e chegar nesse conceito de que você vai receber um amor inimaginável, você coloca duas situações em evidência, mesmo que de forma tácita. A obrigatoriedade que a pessoa tem de pegar você, pessoa cis, que está querendo se desconstruir, mas acha que é a obrigatoriedade da pessoa que vai te desconstruir fazer isso, catar na tua mão e ir da maneira mais amorosa possível, porque no seu imaginário você fala: ah, mas eu que sou dominante, eu não. Ah, eu tô. É quase que você estivesse fazendo um favor. Entende? Eu trago muito isso para o papel, para o meu papel mesmo. Em 2016, quando eu comecei os estudos de gênero, e estudos assim, pífios e longe de academia também, no sentido de não estar com dissertação e tudo mais, mas usar o jornalismo como ferramenta para falar sobre gênero e sexualidade, foi muito isso. Eu, Randy, tive as dúvidas, tipo, eu chamo de ele ou ela? Eu posso falar travesti? Não é pesado? Aí que você vai entender que, tipo assim, é pesado porque a construção da cisgeneridade transformou a palavra travesti em algo pesado. Aqui, em Uhum. países como Espanha, Portugal e tudo mais. Então, assim, basicamente, de forma tácita, tudo é construído para nós, dentro, por exemplo, para nós as pessoas, no caso de uma classe dominante, é quase como um trópico de Capricórnio, é uma linha imaginária, né? A construção dominante também é imaginária, mas ainda assim é opressora. No sentido de, tipo assim, ué, eu tenho que falar com você, você tem que me desconstruir. Se você quer ser bem tratado, a obrigação é sua de falar. Não, a obrigação não é sua de falar, não. A obrigação é da pessoa que quer aprender Você e ir entrou num atrás. ponto Nossa, você entrou num ponto que, tipo, ultimamente é o que tem me deixado mais obcecada, assim, né? Que, primeiramente, é imaginário, mas ainda é opressor. Mas, basicamente, é isso mesmo. Quando eu falo de bombardear o imaginário social, é de criar a noção. E eu gosto, por exemplo, eu prefiro que as pessoas me chamem de travesti do que de trans. Porque trans é a versão mais higienizada, a versão mais limpinha. E tudo bem que eu entendo que a minha figura orna com esse conceito. E é justamente por isso que eu não quero. Eu prefiro que as pessoas digam travesti. Eu lembro, pra mim foi muito icônico, assim, quando eu estava em Brasília e a gente tava lançando a Poerótica, tinha todo um rolê, e eu ia fazer uma fala com uma turma do Dulcina de Moraes, uma turma de artes cênicas, inclusive,
E daí a professora me apresentou, falou que ia ser uma aluna travesti da UEM, blá blá blá. E daí quando eu cheguei, era assim, notável como que as pessoas estavam assim, incrédulas. E daí eu comecei a questionar, né? Daí elas falam, quando você fala travesti, eu esperei, sei lá, um mulherão de 2 metros de altura, com peitão, cabelo loiro, enorme, até a bunda, saia curta, e de repente chega você, toda xalalá, toda garotinha alternativa de humanas. Ou seja, né, aquilo é travesti e eu sou outra coisa, então eu não, né, não tem nome para o que eu sou. Então, se a gente for começar a pensar dessa forma, não faz sentido nenhum rótulo identitário nenhum, né? Porque as pessoas são diferentes entre si. Mas por quê? Porque não se espera uma travesti ocupar um lugar normativo. E se espera assim, o que se imagina dessa travesti? Quando fala travesti, que imagem que vem na sua cabeça? Né? É o que a gente imagina mesmo, é o que está no imaginário social. Então, quando você fala que é imaginário, porém é opressor, mas é exatamente isso. Né? O nosso imaginário é o que compõe o real. É a partir do que a gente imagina que a realidade começa a se alterar, que a gente começa a agir sobre o mundo. Então, até quando a gente fala, por exemplo, daquilo que a gente estava falando da linda quebrada, ou até coisas um pouco mais afetivas, afetuosas, é muito comum que as pessoas se perguntem, você namoraria uma pessoa trans? Porque a gente já tem no nosso imaginário que essa pessoa não é uma opção. Mas ninguém pergunta se a pessoa trans namoraria esse babaca que tá fazendo essa pergunta, né? É meio que pressuposto, porque entra naquilo que você falou, como se fosse um favor. Poxa, mas eu que sou normal, tô te dando a opção de se relacionar comigo e você não quer? Não, eu não quero, amor, prefiro Como não. assim? Sabe? Ué, É tem o isso. direito de Isso escolha. que você falou dessa questão da gratidão mesmo, né? É quase uma relação servil, como se eu ser dissidente gera um problema para todas as pessoas ao meu redor, a ponto de eu ter que pedir desculpa o tempo todo. E olha que maluco isso. Quem me falou isso foi a minha gerente da Imaginário, da loja. Ela falou: Meu, quando você entrou aqui, você pedia desculpa por absolutamente tudo. Tipo, tudo. Você pegava uma moedinha do caixa para dar troco, você virava pra mim e falava: Vai, desculpa, demorei para pegar a moedinha. E eu ficava tipo: Meu, pelo amor de Deus, sabe? E daí eu comecei a me dar conta que a minha preocupação era, eu não podia deslizar, eu não podia errar, eu não podia me dar o luxo de ser medíocre, porque a minha gerente, ao me contratar, colocou o dela na reta. Putz, ela trouxe uma pessoa travesti para dentro de loja. Se isso der qualquer problema, não é como qualquer pessoa que é só resolver. É uma bomba, é como se fosse uma bomba atômica ali dentro, entende? E É. daí eu comecei a me dar conta disso, que por mais. E olha, né? Eu falo isso de mim porque quem vê eu falando pensa, nossa, ela é o auge da desconstrução. Não, gente, eu sou um ser humano, sou um amontoado de carbono que nem vocês também, tá? Não tem nada de diferente. Eu me via nessa relação servil, como se eu tivesse quase que ser infinitamente grata pela oportunidade que me foi dada. Eu não conseguia conceber que eu estava ali porque o meu currículo era bom, ou porque eu fazia um bom trabalho. Não, é porque eu sou travesti, ela ficou com dó, portanto me contratou, portanto eu preciso dar o dobro do desempenho de uma pessoa cis para justificar essa contratação. Como é isso? Não Sabe? faz sentido. Nada a ver. Então tem muito esse lugar também, né? Tem um texto da Clara Rank, que é daqui da UEM, que ela fala que a aluna travesti precisa desempenhar 3 vezes a mesma função para poder estar em sala de aula, diferente de uma pessoa cis. Porque além dela ter que dar conta do que todas as pessoas cis dão conta, ela ainda tem que dar conta, por exemplo, de chegar viva na aula, que é outro babado, né? Nossa. É, a Meg fala muito isso também, né? A Meg fala que enquanto as pessoas cis branca estão na academia tentando tirar 80, 90 e laurear um curso, a pessoa trans ela só se preocupa em chegar viva na porta da sala. Exato, né? E daí a gente entra nessa discussão que vai muito longe sobre essas noções de simetria. Ultimamente tem me deixado muito irritada mesmo, assim, quando alguém fala um A sobre, ai, mas eu também fico cansada do meu trabalho. Não, meu bem, a gente não tá falando do mesmo lugar. Quando eu digo, e eu Não é falo o isso porque mesmo assim, eu pé. estou num contexto de loja, do clientes o tempo todo, né? E as pessoas falam, ah, mas a pandemia deixa todo mundo nervoso. Só pra gente visualizar mesmo, mas a gente pode pensar isso a níveis subjetivos, a níveis econômicos, né? Isso que eu falei, por exemplo, eu acho que de todas as pessoas, de verdade, assim, que eu conheci do Nutsex, eu sou a que mais ocupa espaços de palestras, de eventos, de falas, e eu não acho nem que isso é bom, porque a maioria das coisas que eu falo eu aprendi com aquela galera, então,
sabe? Por que será que eu tô lá? É porque, ao mesmo tempo que gera essa relação servil, isso é importante para a Cisnorma, porque eles garantem que eu vou estar lá de graça, repetindo as mesmas coisas que eles não quiseram ir buscar. E daí a gente entra no ponto que, para mim, é o que mais borbulha, assim, que é, eu precisei aprender a falar a língua da cisgeneridade. Eu precisei aprender a falar a língua acadêmica, mas ninguém aprendeu. Não dá conta nem dela, e ela quer dar conta do meu, e dá conta ruim. E eu preciso fazer de graça esse trabalho, que vai pro lápis dela, e não pro meu. Entende? Então, é muito esse lugar, assim, do tipo, talvez, eu até brinco isso, né? Quando eu recebo uma negativa de uma revista, o seu trabalho não está nas normas que a gente pede. Talvez seja de propósito, sabe? Talvez eu não queira usar essas normas. Não quer publicar meu texto? Meu bem, paciência, vai ter alguém que quer. Eu não preciso de vocês. É essa falsa noção de que eu preciso me agarrar com todas as forças a qualquer porta que me abrem, porque eu não sei se vão me abrir outro. Quando, na verdade, meu bem, eu não quero entrar na casa de vocês, eu quero construir a minha. Paciência, sabe? Então é isso, assim. Se você tá me convidando para sua casa, você vai me tratar como uma visita. Se você quer que eu entre na sua casa para limpar a sua casa, você vai me pagar para fazer esse trabalho. Entende? E é isso, assim. E quando a gente começa a cobrar, olha como é doido, né? O vídeo do menino trans que eu citei no começo, lá na outra live, tudo começou porque um cara chamou ele para fazer uma entrevista e ele falou que ele faria se o cara pagasse. Tipo, eu cobro tantos reais por minuto. Então o cara falou, nossa, como você é oportunista. Tá ganhando dinheiro em cima da sua causa. Ô, meu amor, alguém tem que ganhar, né? Pois bem, alguém tem que pagar o meu trabalho. Ou vocês acham que é muito legal? Justa. E eu acho legal que você pega os livros para mostrar, para ver, né, que o nosso trabalho ele não é qualquer coisa, né? Isso são os meus livros de cabeceira, que são os que eu leio antes de dormir. Eu só tô tirando porque são Nossa, muitos. Só para vocês verem. Do sim. que você não vai pagar pelo meu trabalho? Você acha que esses livros caíram na minha cabeça, assim? É, eles vieram do nada, né? Tá de Olha o ponta cabeça, tamanho então. do livro. Ou seja, esses são os livros que eu leio antes de dormir. Pra daí uma gatinha falar que eu não posso cobrar em cima do meu conhecimento. Pelo amor de Deus, sabe? É isso, assim. Vamos E lá, o que não eu só acho mais pode como deve, né? engraçado e o que eu acho mais engraçado é que ninguém acha bizarro. Eu sempre faço essa comparação porque as pessoas acham bizarro. Eu falo, vai num arquiteto e pede para ele fazer um projeto da sua casa de graça. Vê o que ele vai te falar. Pede para um médico Uhum. fazer uma consulta de graça. Sabe? E é isso, assim. Aí eu de drag, mas você não pode vir montada? Não, eu não posso vir montada. Se você quer a Galateia, você vai pagar pela Galateia. A Galateia é cara. Ela levou anos de estudo, de aprimoramento, de treino, de alongamento. Porque, assim, o que eu faço de Galateia não é qualquer drag que faz, meu bem. E eu sei disso. E tá tudo bem. Porque nem todo mundo precisa fazer. Mas se você quer que eu faça o que eu faço, você vai pagar pelo meu trabalho. Se não, eu não vou fazer. Por exemplo, hoje, né? Hoje eu não passei nenhuma base na cara, eu saí do banho e vim mesmo. Mas porque no caso era uma questão de tempo. Mas se você quisesse que eu tivesse de drag, eu ia dizer que não seria possível. Porque eu Uhum. não vou me montar pra ficar na minha cama conversando com meu celular de graça, sabe? Não faço mais Exatamente. isso. Eu faço eventos de drag quando eu quero fazer drag. Se é um hobby pra mim, é pra mim, não é pros outros. Agora, se alguém me pede, então aí a conversa é outra, né? E quando a gente começa a pautar nesse lugar, olha que doido isso, né? Majoritariamente as pessoas pararam de me convidar para as coisas quando eu comecei a dar preço. Olha que doido. Então o meu trabalho é legal quando ele é de graça. Meu trabalho é bom quando eu despendo meu tempo à toa para você fazer o seu trabalho. Se eu vou dignificar o meu trabalho, colocar. E é isso, né? Não que eu ache, gente, de verdade, que o dinheiro é o que move a ação. Muito pelo contrário. Mas é que eu não posso chegar na Copel e falar, gente, eu dou palestra de graça, vocês podiam me dar a luz de graça, né? Eu não posso fazer isso. Então eu preciso pagar as minhas contas. Portanto, eu preciso que as pessoas paguem pelo meu trabalho. É o básico. Não quer dizer que eu concorde É com uma esse sistema. relação. Deve ter, né? Exato, é aquilo que a gente fala, né? Tipo assim, mas você tem tantos conceitos. E aí vão de conceitos de comunismo, socialismo, mas você vive no mundo capitalista. Eu vivo porque é onde eu tenho que viver. Ué, se eu só posso viver nesse mundo, eu tenho que me adaptar a ele e o IVA junto com a Alcatel. Vou fazer o quê? Exato. E aí? É muito isso, Não né? tem nem.
Sabe uma coisa que eu agora pra gente mudar, porque eu tô assim ainda curioso, claro, pra gente falar sobre a questão do fetiche. A gente precisa falar disso. Nossa, a gente precisa falar disso. A hora que a gente, antes de entrar nesse assunto do transformismo, mídia e relações e tudo mais, é, a gente cai nessa questão de gênero, sexualidade, educação, tudo quase junto num combo, para entender como o papel dos estudos de gênero e sexualidade são importantes. E aí a gente fala, eles são importantes de várias formas. Por quê? Para desconstruir e desestruturar uma estrutura hierarquizada, mas também para levar um conhecimento básico para pessoas cis, por exemplo, que tem essa dúvida. Um homem cis branco que pergunta, por exemplo, assim: nossa, eu tenho alguns desejos, algumas coisas, eu acho muito legal, por exemplo, o sexo anal. Eu sou gay? Meu amor, se você tá tendo essa dúvida, significa que você tá anos-luz atrás de um conhecimento sobre corpo, sobre sexo, ato sexual, sobre sexualidade e essa performance social e performática mesmo de sexualidade e de identidade de gênero a gente nem vai entrar, mas tipo para explicar para essa pessoa, porque se essa pessoa Hum, tem dúvida se o sexo anal é prazeroso para ela e ela é gay ou não, se eu falar sobre identidade de gênero a cabeça dela vai bugar. Então é, assim, como que é isso para você? eu repito muito essa fala. Quem já viu outras lives minhas vai falar, meu Deus, mas é um disco riscado, né? Mas é porque é isso. Como a Linda Quebrada diz, nós temos que destruir o amor, eu digo que nós temos que destruir a sexualidade também. Porque desde que eu transicionei, eu me peguei muito nesse lugar, né? Então agora eu sou uma menina hétero, porque eu fico com caras. Essa é a cara de alguém hétero pra vocês? Nope. Então, a não identificação com o termo me colocou num lugar de como quem vê de fora, né? Me tirou desse lugar, porque eu não queria reclamar pra mim esse lugar. Eu gosto de marcar isso porque tem meninas trans que se chamam de meninas hétero, porque elas se relacionam com homens, e o nome é esse, né, gente? É esse o nome que existe, certa elas, ok. Pra mim não faz sentido. Pra mim não orna, não é um termo que me identifica, né? Então, não sou hétero. Não faz sentido pra mim ser hétero. Acabou. Essa é a questão. Mas o ponto que eu entro é, não existe um termo que defina a sexualidade de uma pessoa trans, ao meu ver, tá? Eu pauto isso porque tem pessoas trans que estão ok sendo hétero, e tudo bem, né? Não tem problema nenhum nisso. Mas o babado é, quando eu digo evoco a palavra heterossexual, é o que você falou. Não é só o ato em si, até porque não seria um ato heterossexual. Não tem dois sexos diferentes envolvidos. A não ser que eu estivesse me relacionando com um homem trans, ainda assim, né? Em outra chave também, totalmente do inverso, mas ainda assim, um homem cis se relacionando comigo não é um ato heterossexual, ao meu ver. Né? Ah, mas ele se relaciona com a performance de gênero, a construção social. Ok, você acha que um cara cis sai comigo como ele sai com uma menina cis? Você acha que ele me leva pro Noah, pro Botequim, sabe? Você acha que ele vai comigo pra esses barzinhos heterossexuais? Ele não vai. Você acha que eu sou o tipo de pessoa que é apresentada pra família do namorado? Não sou, sabe? Eu não vivo essa cultura heterossexual. E ela não me pertence, né? Não é uma coisa da qual eu quero participar. Então, portanto, não sou hétero. Então eu seria gay? Faz sentido isso? Não, pelo mesmo motivo, né? Do tipo, se não faz sentido a palavra hétero, ao mesmo tempo não faz sentido a palavra gay. E ao mesmo tempo, então você é bi, você é pan. Acho que isso serve pra gente entender que esses nomes, eles são concebidos a partir da noção cisgênera. Se você coloca uma pessoa trans, eles começam a dar ruído porque eles não concebem essa pessoa. É como se você furasse essa equação. Então, para mim, nenhum nome de sexualidade faz sentido. Ah, mas a pansexualidade é a sexualidade que concebe pessoas trans. Ah, que legal. Então, vocês, pessoas cis, podem ser hétero, homo, bi, pan, assexual, e eu obrigatoriamente sou pan. Não, meu bem. Não é assim Como que a banda assim? toca. O meu desejo, ele não está direcionado pelo que os nomes dizem que eu posso. Eu me interesso porque eu quero me interessar, sabe? Se isso. E aí é doido, né? Porque, por exemplo, quando eu me relaciono com um menino cis hétero, pra ele é importante dizer que ele é hétero, mesmo se relacionando com uma menina trans. Só que daí eu me pego pensando, né? Se eu não fosse uma pessoa trans, eu seria menos desejável por quê?
Onde tá esse desejo? Né? Onde é na minha unha pintada, é na minha maquiagem. Então, se ele vê uma drag, ele pode se sentir atraído, mas se essa drag não for uma pessoa trans, ele não vai se relacionar. Olha como não faz sentido, né? Olha como começa a ficar maluco. E até pensando, por exemplo, um menino hétero cis se relaciona com uma menina trans, mas ele não se relacionaria com um cara cis gay. Beleza. Mas se ele tá namorando uma menina cis e ela transiciona, eles vão virar um casal gay? Entende? Quando você começa a jogar essas hipóteses que são reais, né? Porque essas pessoas existem, Uhum. quer elas concordem ou não, elas existem. Você começa a ver que essa equação ela não concebe as nossas existências, né? Ah, não E é fecha. A isso, conta não assim. fecha na existência. Exato. Isso sem falar de pessoas não binárias, né? Porque a Uhum. sexualidade diz com quem eu me relaciono. A identidade de gênero é sobre mim. Então, é muito ok a gente ter 200 nomes diferentes para gênero, porque isso só diz de você. Agora, a sexualidade, ela meio que concebe outra pessoa. E daí começa a ficar muito difícil, né? Porque se o menino hétero cis que se relaciona comigo quer defender. E é esse o lugar de defesa mesmo, de a minha masculinidade heterossexual, heteronormativa, cisnormativa, ela é intocável. Então, mesmo que tenha uma travesti me comendo, eu ainda sou um cara hétero cis. E tudo bem, porque é isso mesmo. Mas o ponto é meio que blindar essa noção de heteronormatividade, de heterossexualidade, para não ser atingido, né? Tipo, não sujar, não se tornar dissidente. Mas se a gente começasse a pensar numa sexualidade do travequeiro, sabe? O cara que se relaciona com travestis, ele talvez não seja hétero, talvez ele seja travequeiro. E qual que é o problema desse termo? Por que, que ele não pode assumir isso como uma coisa positiva, sabe? Por que, que é isso, assim, eu não me dizer uma travesti hétero significa que o cara que tá comigo também não é tão hétero assim, sabe? É meio que despertar esse desejo e entender que, meu, pessoas são possíveis. Corpos são possíveis. Se é uma pessoa trans, uma pessoa cis, uma pessoa que tem 2 pau, uma pessoa que tem 2 bucetas, é isso, você se relaciona com uma genital, então compra um dildo, sabe? Compra um Exato. masturbador. Se você tá lidando com uma pessoa, você vai ter que Exatamente. entender que o órgão sexual dela é a pele, é o corpo inteiro. Isso envolve genital, mas isso envolve dedos, isso envolve boca, isso envolve pele, isso envolve uma existência inteira. E se você não consegue desassociar essa coisa da outra, vai ver que não é porque você é hétero, é porque você é transfóbico. Entende? É esse o lugar, assim. E isso começa a me incomodar num sentido, por exemplo, meninos gays não se relacionam comigo porque eu sou uma mulher. Uma justificativa até então aparentemente legítima. Mas homens héteros cis não se relacionam comigo porque eu tenho um pinto. Ué, mas então eu não sou tão mulher assim? Como? Qual que é esse babado? Até eu tive uma treta recente, né, que o menino falou: mas eu não me relaciono com você. Ele vinha aqui em casa, a gente transava, mas ele não me dava oi em público, assim, né? Tipo, ele não se dirigia a mim num contexto social. Daí ele falou, né? Mas é porque eu sou um menino gay, você é uma travesti, né? Então não faz sentido a gente ter esse afeto. Daí eu falo, que engraçado, porque quando você tá de pau duro na minha cama, isso não é uma questão, né? Isso não é um problema. Então, Gente, exatamente. aonde estão essas chaves, né? Eu até acho que é importante a gente começar a desligar a nossa atração sexual da nossa atração afetiva, né? O corpo trans, Sim, ele sem nunca. sombra de dúvidas. Exato, o corpo trans nunca deixou de ser desejável. A gente sempre foi um fetiche. Sempre. A rede de prostituição travesti que hoje existe como a única opção, ela só existe porque os homens brancos heterossexuais cisgêneros sustentaram isso, né? Eles que bancam, né? Ninguém faz programa com a árvore, gente. Ninguém faz programa com outras travestis fudida, pobre. A gente faz com os pais de família, né? É esse o lugar do programa, né? São essas as pessoas que são o outro lado da moeda, que ninguém quer saber sobre. Então, quando a gente pensa no corpo da travesti, quando a gente fala sobre afetividade, não é dizer que eu não tenho acesso ao sexo, mas é que é só no sexo que eu sou possível, né? Eu não sou um corpo possível para ser uma pessoa que dá a mão na rua. E é doido isso. E daí, gente, eu fico muito acalorada quando a gente entra nesse assunto, porque eu não sou uma pessoa de sexo muito fácil, assim. Eu sou. Para mim, o sexo, tanto quanto o afeto, eles são ocasionais, eles são relativos. Tem pessoas que é um sexo muito bom e que não rola afeto, tem pessoas que rola muito afeto, mas não tem pira sexual, e tem pessoas que rolam os dois ao mesmo tempo. E isso não quer dizer que eu esteja apaixonada. Isso não quer dizer que eu ame essa pessoa. Isso não quer dizer que no outro dia eu queira ver essa pessoa de novo. E tá tudo bem.
né? Eu posso ser afetuosa sem necessariamente querer um relacionamento. Porque o relacionamento, o lugar do relacionamento, também é um lugar cisnormativo, também é um lugar branco, também é um lugar burguês, também é tudo isso que a gente já falou. Então, às vezes, eu querer me relacionar com uma pessoa a um nível sexual não pressupõe nada além disso. E tudo bem. Tá tudo bem as pessoas terem interesses sexuais e viverem o desejo delas dessa forma. O problema é que a mesma pessoa cis que fala isso para uma travesti assume o namoro com uma menina cis na semana seguinte. E aí eu começo a me questionar. O problema não é você não ter afeto, o problema é você não ser uma opção de afeto. Entende? É você não ser concebida como parte dessa lógica. E aí começa a ficar muito doido, porque todos esses meninos, e eu falo, olha, para ficar um pouco mais complicado na cabeça das pessoas. Quando eu me relaciono com meninos héteros cis, eu já não espero muito, né? Eu já é um macho cis, branco, hétero, o que mais pode dar ruim, né? Então eu não tenho muita Uhum. expectativa. Esses maiores problemas que eu já enfrentei com isso na minha vida foram com meninos gays. Porque daí eles têm essa perfeita desculpa do eu estou respeitando sua identidade de gênero, portanto, não vou sair com você em outro contexto. E daí eu lembro que eu ficava pistola, que eu falava assim, meu, às vezes eu te chamei para tomar um vinho e você pressupõe que eu quero transar porque eu estou apaixonada. Talvez, só talvez, eu queira conversar com você como uma pessoa normal. Você já pensou nisso? Você já pensou que talvez eu não seja uma predadora sexual? Você já pensou que talvez a minha vida não se resuma a querer a sua aprovação? Ao seu toque de Midas, né, que é aquilo que a gente falou. Eu não preciso que você queira estar comigo para eu ser uma pessoa completa, né? Apesar de que se é a pira, né, se eu quero um relacionamento, tudo bem. Mas no meu caso é que eu não quero, eu não acredito nisso. Para mim isso é um sistema falido. Para mim não faz sentido endossar esse lugar. E as pessoas não entendem isso. Ou elas enxergam como promiscuidade, ou elas enxergam como desespero. Quando não é nenhum deles, assim, do tipo, pode ser outra coisa, né? E aí fica muito doido porque as pessoas não Perfeitamente. conseguem são, né? Elas não conseguem desassociar uma coisa da outra. O que torna totalmente cômodo, porque daí para elas sempre fica nesse lugar. Sabe aqueles memes, né, do tipo o menino gay que namora o próprio reflexo, sabe? Que é exatamente uma pessoa igual a ele. Nossa. Construção É muito psicológica doido. completa. Completa. E é isso, a gente usa esse lugar para poder esconder um monte de preconceito, né? Eu tô falando aqui da identidade travesti, mas que essa mesma discussão eu já tive com pessoas falando sobre gordofobia, sobre racismo, sobre capacitismo, né? O corpo da pessoa com deficiência também entra nessa equação, do tipo, quantas pessoas não vão em rede social, e eu falo isso pensando no perfil da Leandrinha, né? Que é uma travesti PCD, né? E ela fala, o corpo dela é alvo de fetiche também. Mas será que não é um fetiche do biscoito? Eu comento na sua foto que você é tudo para mim, que você é maravilhosa. Mas será que eu me relacionaria com esse corpo na vida real? Será que eu despenderia Exatamente. a vida para esse corpo? Não, mas é porque eu já entendi que é mais bonito eu falar que sim, de eu elogiar esse corpo, de eu ovacionar essa existência que eu mesma não quero me relacionar com, para eu ser a construída, para eu ser a legalzona, né? Então, assim, até que ponto também essa onda da valorização da dissidência não tá para endossar o cis branco magro que é desconstruído, né? Que ele conseguiu fazer, que a gente entra naquele mesma coisa do favor, né? Eu estendi a minha mão para Exato. do tipo, meu, não é caridade nenhuma você transar com uma travesti, muito pelo contrário. É um favor que você faz para você, que normalmente é muito mais gostoso para você do que para nós. É isso que eu tenho a dizer, assim. Exato. Fica aí pra gente pensar. Não é? Você quer ver, Randy, uma coisa que deixa as pessoas perturbadas é quando eu falo que eu não gosto de ser passiva. As pessoas ficam malucas. Ué, mas você é Fica trans, é louca, mulher? explode a cabeça. Como que você não é passiva? Ué, talvez porque eu não queira. Talvez porque meu corpo é muito mais do que É só um cu e um simplesmente pinto, porque eu não quero. sabe? É, Exatamente. não é? As pessoas ficam malucas, e eu adoro, assim. Não, é ótimo. Lua, eu assim. A gente tá. A gente, eu tô falando infelizmente mesmo, tá? E a gente tá indo pro final dessa segunda. Nos restam 2 minutos e pouquinho, eu acho, mais ou menos. Assim, com tudo que a gente falou, eu não tenho como te agradecer por você estar aqui, por você ser uma pessoa necessária, incrível. Eu vou indicar vários trabalhos seus, inclusive nas publicações posteriores eu vou falar muito também. Eu só acho que para a gente se despedir, eu não posso deixar de usar uma frase do Poerótica, que é o seu projeto de poesias, que é: sou poetisa sem rima, sou mulher sem vagina, sou homem sem querer. Então, assim,
Eu não sei o que você tem a dizer, mas a gente tá. Eu só posso te agradecer mesmo. Muito, muito, muito obrigado. Nossa, eu amo porque a poerótica é uma coisa que eu não revisito. Então, quando ela me vem, quando as pessoas mandam coisas assim pra mim, é sempre muito nostálgico e muito gostosinho, assim. Então, obrigada por esse momento. Obrigada por abrir essa plataforma para eu poder divagar, para a gente poder seguir a pauta ou nem tanto, porque eu acho que eu fugi um pouco, mas é isso. E obrigada para as pessoas que Imagina. dedicaram esse tempinho para ouvir, né? Que eu acho que é isso que é importante, né? A gente está falando para que as pessoas ouçam. Que legal que você tem esse público que vem, que prestigia, pessoas que não são necessariamente da minha bolha e que eu consigo dialogar com, e as minhas esquisitas que estão sempre nas minhas lives me seguindo, Eu dando acho que oi, o dando Insta. Eu acho que infelizmente o Insta vai derrubar.